Olá, amigos e amigas, que bom que você chegou até aqui. Essa é a nossa segunda aula sobre o curso Uma Igreja para Hoje. O nosso tema de hoje, o tema da nossa aula, que nós vamos discutir aqui e vai ser muito bom, é uma consciência de evangelho e não de ativismo cristão. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Por que eu coloquei esse tema logo depois da introdução para ser o nosso primeiro tema a discutir? Porque a gente precisa entender o seguinte, o conhecimento do Evangelho, a profundidade, a relação que a igreja tem com o Evangelho é o primeiro passo. E sem ele, nada do que é feito depois tem sentido. Olha que engraçado que a Bíblia vai dizer pra gente. A Bíblia vai dizer assim, que o que começa na carne é carne. E o que começa no espírito é espírito. Ou seja, se a igreja não começar no evangelho, tudo que ela faz a partir dali não tem o menor sentido. Então a igreja, e olha a que ponto nós chegamos, é uma verdade, você há de convir comigo, a igreja evangélica precisa conhecer o evangelho. Nós não podemos ser evangélicos só no nome. Há uma necessidade muito grande da igreja evangélica conhecer o evangelho. E aí tudo o que a igreja produz, qualquer trabalho, qualquer departamento, qualquer ação, qualquer atitude, tudo que a igreja produz, ela produz a partir do evangelho. E aí aquilo que nasce no espírito é espírito. Porque se a igreja não conhece o evangelho, tudo que ela produz a partir dali é carne. E aquilo que começa na carne é carne. Então eu quero te ajudar a pensar, a repensar a sua igreja a partir disso. Na aula anterior eu te dei uma tarefa, eu espero que você tenha cumprido para poder chegar nessa aula aqui, que é a nossa segunda. Na aula anterior de introdução eu te dei uma tarefa, uma sugestão. Eu disse para você pegar um caderno, um lápis e escrever quais são os desafios da igreja que você pastoreia, ou do grupo que você lidera, ou do grupo que você participa. Quais são os desafios dessas pessoas? Quais são os desafios do grupo? Quais são os objetivos desse grupo? Porque nós vamos fazer uma construção teológica em cima dos desafios, em cima da realidade, para que o seu grupo se torne relevante onde ele está, para que a sua igreja se torne relevante para a sociedade onde ela está inserida. Então a ideia de uma igreja para hoje, de repensar uma igreja para os nossos dias atuais, é justamente isso. É ter uma igreja inteiramente relevante. Então, depois que você já fez essa tarefa, eu acredito que já esteja feito, nós vamos falar hoje agora sobre uma consciência de evangelho e não de ativismo cristão. Para poder discutir esse tema, eu vou ter primeiro que estabelecer com você alguns pontos que aparentemente são simples e básicos, mas que na verdade não são. E eu vou estabelecer com você só para nós conseguirmos definir esses padrões, conseguirmos definir essas premissas, porque é a partir da definição desses conceitos que nós vamos construir a nossa ideia de uma igreja atual, ok? Então deixa eu te fazer a primeira pergunta. O que é salvação para você? Como que a igreja ou o grupo que você participa pensa salvação? Eu vou dizer para você como a maior parte das pessoas hoje no mundo que frequentam uma igreja pensam salvação. Nós começamos a pensar salvação como uma maneira de Deus nos livrar da condenação do inferno. Pasme, mas a maior parte das pessoas que vão às igrejas, elas estão lá porque têm medo de ir para o inferno, têm medo de uma condenação futura e por isso elas estão ali na igreja. Então acabou ficando na cabeça da gente de que salvação é a maneira como Deus livra a gente do inferno, e não é. Ou pelo menos não é só isso, porque essa definição empobrece muito o termo, empobrece muito a fala, empobrece muito o real significado, o real sentido. Então, o que é salvação? Imagina você o seguinte, depois do pecado, depois que o homem pecou, nós entramos numa desarmonia com Deus. A nossa vontade, ela ficou inteiramente desarmonizada com a vontade de Deus. Nós perdemos a conexão, nós perdemos o ritmo. Imagina que Deus é o maestro de uma grande banda, de uma grande orquestra, e ele está tocando a música da vida em um tom, e a gente estava celebrando a música da vida em outro tom. Então existia uma desarmonia entre as vontades. De modo que hoje a vontade de Deus é uma, a vontade que eu tenho é outra.
Entende? Porque esse é o maior ponto de discussão que nós temos nas igrejas. Faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, queira a vontade de Deus. Por que a gente tem que insistir tanto nisso? Porque existe uma desarmonia entre as vontades. Porque a vontade humana, depois de Adão, a vontade humana se tornou contrária à vontade divina. A vontade de Deus é uma, a vontade do homem é outra. Então, salvação é a maneira como Deus nos salva dessa desarmonia, nos livra dessa desarmonia. Você lembra Jesus no monte do Getsêmani, orando como alguém conscientemente salvo? Se tem alguém que tinha certeza da sua salvação, esse era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para morrer por nós. Mas ele estava no Monte Getsêmani como homem, e na sua oração ele deixa isso muito claro. Ele diz, essa é a minha vontade. Se possível, livra de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Olha a oração de Jesus. Sabe por quê que ele estava fazendo essa oração? Para poder explicar, para poder mostrar para a gente a desarmonia que existe entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Então ele está dizendo assim, ó, a minha vontade como homem é não viver tudo isso, é não enfrentar tudo isso. Então, se possível, livra de mim esse cálice. Mas aí ele fala do que é alguém com uma consciência de salvação. O final da oração é, mas que se cumpra a sua vontade, que seja feito a sua vontade. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, salvação é a maneira como Deus traz harmonia outra vez entre as vontades, a fim de que a minha vontade agora é fazer a vontade de Deus. Isso é alguém salvo. Salvo não é uma pessoa que agora, não vou mais para o inferno, beleza, estou salvo. Não é isso. Salvo é alguém que agora está em total harmonia com a grandeza e com a vontade de Deus, porque a sua consciência foi salva. Ele sabe agora a vontade de quem ele precisa fazer. Então uma pessoa salva, ele agora vive em conflito com a sua própria vontade, porque a vontade que está dentro dele é contrária à vontade que Deus estabeleceu. Entende? Então agora, uma pessoa salva não é uma pessoa que tem conflito com a vontade de Deus. Muito pelo contrário, essa pessoa agora tem prazer na vontade de Deus. Uma pessoa salva é uma pessoa que tem conflito com a sua própria vontade, porque ela não quer mais viver segundo as vontades da sua carne. Então, esse é o primeiro ponto a se estabelecer. A gente precisa construir para ter uma igreja atual, uma igreja que comunica, ensinar, e olha que coisa, né? Deveria ser a premissa, o fundamento da nossa fé, mas nós temos que ensinar as pessoas outra vez o que é salvação. Para a gente não ter um lugar, não ter uma igreja, não ter uma família, um templo que está cheio de gente correndo, cheio de gente se escondendo, morrendo de medo de ir para o inferno, mas pessoas que estão lá cheias de consciência de que existem para cumprir a vontade de Deus e que Jesus agora nos salvou, trazendo outra vez essa harmonia entre as vontades. Agora, finalmente, eu posso cumprir a vontade de Deus. Isso é salvação. Beleza? Aí eu quero definir com você um outro ponto, que também é importantíssimo e que também parece muito simples. Presta atenção. O que é graça? O que para você é graça? O que as pessoas imaginam, o que as pessoas entendem como graça? Bom, eu vou dizer para você, existe uma resposta pré-definida que possivelmente 98% das pessoas ou 99% das pessoas que você perguntar o que é graça, elas vão responder para você, graça é um favor imerecido. E apenas isso. Bom, é óbvio que nós não merecíamos o favor de Deus, isso é um fato. Mas dizer que graça é um favor imerecido, resumir a graça nisso, é reduzir a sua grandeza. Também reduz o sentido. Então graça não é só um favor que eu não mereço. Graça é a maneira, é a pedagogia, é a forma que Deus usa para transformar a minha natureza, me dando um novo entendimento sobre tudo. Isso é graça. Graça é o jeito como Deus me ajuda a ressignificar toda a minha vida.
É a maneira que Deus me concede de poder ressignificar todas as coisas, de poder olhar para o mundo, para a vida, para as pessoas, para tudo com um novo sentido. Então, a graça é a maneira pedagógica como Deus transforma a minha natureza. Sabe por quê? Porque a partir do contato com a graça, dessa consciência de salvação, o natural para mim vai ser outra coisa. O que é Deus transformando a sua natureza? É Ele te dando um novo natural. Então o que é natural hoje para o homem? Bom, para o homem hoje, natural é muita coisa que desagrada a Deus. Mas naturalmente o homem é desse jeito, é natural, faz parte da sua natureza. Então o que é a graça? Graça é Deus transformando o que é natural para mim. Então hoje, através dessa consciência da graça, da consciência da salvação, eu naturalmente vivo a vontade de Deus. Naturalmente eu quero fazer o que Deus quer. Entende? Isso é graça. Então graça não é só um favor que eu não mereço. Graça é o jeito, é a forma, é a maneira como Deus transforma a minha natureza. Então isso tem que estar muito definido. Salvação e graça. Por quê? Porque isso é a base da igreja. E se a igreja não conseguir entender isso de uma forma clara, ela nunca vai conseguir ser relevante onde ela está. Porque ela vai começar a oferecer uma salvação para quem está com medo de ir para o inferno. E ela vai começar a pregar uma graça meritória. Ela vai começar a pregar uma graça que é uma coisa comum, é um favor que você não merecia e que Deus te deu. Ah, beleza, tá aí, pega. Não é isso. As pessoas precisam entender que a graça não é só um favor. A graça é uma responsabilidade. Porque se Deus me permitiu enxergar, se Deus me permitiu ver todas as coisas, se Deus agora formatou em mim uma nova natureza e uma nova consciência, isso me responsabiliza. Isso não é só uma beleza para eu me deleitar e ficar feliz. Isso é uma responsabilidade que eu tenho, porque agora em mim está essa responsabilidade de transmitir isso para os outros. E por que, então, a graça? Por que a gente precisa ensinar para as pessoas como fundamento a graça na igreja? Porque a cruz de Jesus era a minha culpa. A cruz de Jesus, ela era a minha obrigação. Ela era a minha responsabilidade. Então entenda isso. Entenda como um simples ensinamento que parece ser pequenininho, como isso, quando chega na nossa mente, pode afetar toda a nossa postura. Então, o que é a graça? Por que ensinar sobre a graça? Porque a cruz de Jesus era a minha culpa. E mais do que minha culpa, era a minha obrigação. Então Jesus, ele é o meu Salvador, porque entre toda a humanidade, entre todos os seres humanos que já viveram nesse mundo, Jesus é o único que não tinha obrigação de ir para a cruz. Ele era o único que não tinha feito nada para merecer. Ele é o único que não tinha nenhum tipo de obrigação de enfrentar a cruz. E é justamente por isso que ele é o Salvador. Porque ele não fez por obrigação. Jesus foi à cruz voluntariamente. Foi um ato voluntário. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas angústias, enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos salvos. O que isso significa? Que a cruz para Jesus não era obrigatório. A cruz para Jesus foi espontânea. Jesus enfrentou a cruz espontaneamente. Porque a cruz era a minha obrigação. Então entende esse raciocínio. Quando Jesus enfrenta a cruz espontaneamente, ele faz com que a cruz deixe de ser obrigatória para as pessoas. Então eu que tinha a cruz obrigatoriamente, em Jesus eu não tenho mais essa obrigação. Dá para entender? Porque agora, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então entende o raciocínio. A cruz era minha obrigação. Jesus não tinha obrigação. Ele enfrentou a cruz espontaneamente. E quando ele enfrenta a cruz espontaneamente, ele me livra da obrigação de enfrentar a cruz. Então agora, como Jesus, eu também não tenho obrigação de enfrentar a cruz.
Só que aí, com a minha consciência formada, a consciência de evangelho formada em mim, a consciência da graça formada em mim, finalmente eu posso ser como Jesus. Eu posso, agora que a cruz não é mais minha obrigação, eu posso enfrentar a cruz voluntariamente em favor dos meus irmãos. Essa é a consciência de evangelho. A consciência de evangelho é alguém que agora sabe que não é mais obrigado a fazer, mas espontaneamente faz, porque Jesus não era obrigado a ir para a cruz, mas espontaneamente foi. Dá para entender? Esse é o ponto. Essa é a discussão. Isso é uma consciência de evangelho. A consciência de evangelho é aquele que agora vai enfrentar a cruz espontaneamente e não mais como uma obrigação. A cruz não é mais a minha obrigação. A cruz agora é a minha escolha. Então, se você tem uma igreja com essa consciência de que a cruz agora é a escolha, imagina a responsabilidade que essa igreja está assumindo com a cidade. Imagina a responsabilidade que essa igreja está assumindo com a sua vizinhança. Então, a consciência gerada em nós através do Evangelho faz a gente entender isso. A consciência gerada em nós através do Evangelho faz a gente entender perfeitamente sobre o que é o amor de verdade, o que é o amor na sua essência, o que é o amor no seu sentido maior. Então, o que é o amor no seu sentido maior? Você já se perguntou? O que é o amor na sua essência? O que é o amor na sua profundidade? Para responder isso é muito simples. Faça a seguinte pergunta: por que é que Deus me ama? Você já se perguntou isso? Eu não sei você, eu já me perguntei muito isso. Por que é que Deus me ama? Eu não sou amável, eu não sou uma pessoa amável. Tem dias que eu tô legal, tem dias que eu não tô legal, tem dia que eu tô de bom humor, tem dia que eu tô de mau humor, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste. E é difícil amar pessoas assim. Você sabe do que eu tô falando. E você possivelmente é muito parecido comigo. Ninguém tá feliz todos os dias. Ninguém tá de bom humor todos os dias. Então por que é que Deus te amou? Se pergunta isso, e aí você vai entender a essência do amor, a grandeza do amor, a profundidade do amor. Por que que Deus te amou? É fácil entender isso. Sabe por que que Deus te amou? Porque o verdadeiro amor é desinteressado. O verdadeiro amor não tem obrigações, ele não acumula obrigações. O verdadeiro amor é livre de interesse. Deus te amou porque Ele não tinha nenhum interesse em você. Deus me amou porque Ele não tinha nenhum interesse em mim, Ele não esperava nada de mim. Porque se Deus esperasse alguma coisa de mim, eu o teria decepcionado. Dá para entender? Se Deus... Seja sincero com você mesmo. Por mais esforçado que você seja dentro do Evangelho, por mais esforçado que você seja na igreja que você congrega, por mais esforçado que você seja com as famílias que você atende, se Deus tivesse alguma expectativa sobre você, Deus estaria frustrado. Então o que é amor de verdade? O amor de verdade, o amor verdadeiro é um amor livre de obrigações. Olha que interessante, João 3,16, a Bíblia vai dizer pra gente: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que esse versículo está dizendo pra gente? Deus amou o mundo sem esperar nada do mundo. Porque o amor é esse sacrifício, sem esperar nada em troca. O amor é quando você se doa, sem esperar que o outro se doe também. Sabe aquela história que as pessoas falam assim: ah, eu amo tanto aquela pessoa, mas ela não me corresponde. Ah, só eu que invisto nesse amor, nessa relação. Isso não existe. O amor é livre de cobrança. O amor é livre de expectativa. Então, quando uma pessoa ama de verdade, quando uma pessoa ama sinceramente, não existe, não tem cobrança. Então, o que é o amor de verdade? O amor é sacrificial. É quando eu me sacrifico por você, sem esperar nada de você. Imagina uma igreja com essa consciência. Imagina a igreja olhando para a cidade dizendo: eu não estou aqui para poder tirar nada da cidade. Eu estou aqui para poder oferecer a minha vida por essa cidade. Eu não estou aqui para esperar nada de ninguém, eu estou aqui para oferecer para alguém a minha vida. Eu não estou aqui esperando uma resposta, eu estou aqui porque eu sou a resposta. Eu não estou aqui esperando uma cura, eu estou aqui porque eu sou a cura que essa cidade precisa. Imagina uma igreja com essa consciência. Imagina no mundo
pessoas com essa consciência. Então eu vou te fazer duas perguntas para você pensar, que é o tema da nossa aula de hoje. Qual a consciência que o ativismo cristão gera em nós? E qual a consciência que o Evangelho de Jesus gera em nós? O que a gente precisa entender? O que é o ponto dessa aula? Você precisa entender que o Evangelho não é uma questão cultural. Você não é cristão só porque você nasceu num país predominante cristão. Você não é cristão só porque você nasceu aqui no Ocidente, que a nossa cultura é uma cultura religiosa voltada para o cristianismo, seja qual religião for. Tem um ponto de cristianismo, o espiritismo tem cristianismo, o adventismo tem cristianismo, o catolicismo tem cristianismo, tudo está voltado através da pessoa de Cristo, então você não é cristão por isso. O Evangelho não é cultural, entende? O Evangelho não é uma questão cultural, porque se for assim, aquelas pessoas que nasceram no Oriente, dentro de uma cultura de outra religião, justifica o fato deles terem outra religião. Então o Evangelho, entenda isso, o Evangelho não é uma questão cultural. A questão que o Evangelho manifesta em nós, a consciência que o Evangelho traz em nós, está muito além da nossa cultura ou de qualquer coisa. Então o Evangelho mostra para nós o que é salvação, revela para nós o que é graça. E quando você entende salvação e graça, você está pronto para se entregar, para se sacrificar, sem esperar nada em troca. Uma igreja com essa consciência certamente vai ser uma igreja que vai transformar a cidade. Certamente vai ser uma igreja que vai transformar o lugar onde eles estão inseridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que foi a tentação? Parece que vai sair do tema, mas presta atenção. Você sabe o que foi a tentação que o homem sofreu no Éden? Qual que é o ponto, a profundidade da tentação sofrida pelo homem? Eu vou dizer para você. O problema nunca foi o fruto que o homem comeu. Quando alguém fala da tentação que Adão e Eva sofreram no jardim do Éden, logo vão, eles comeram a maçã. Eu já ouvi pessoas dizendo, eles chuparam a manga. Daí que surgiu aquele ditado, chupa essa manga. Por quê? O que é isso? O que quer dizer a tentação que o homem sofreu no Éden? O problema não é o fruto que o homem comeu. O problema é a fome que esse homem estava sentindo. Esse é o problema. O problema não é que eles comeram o fruto, o problema é que eles estavam sentindo fome. Eles estavam sentindo fome de algo que era proibido. E sabe por que eles estavam sentindo fome de algo que era proibido? Porque eles não se alimentaram de algo que era ordenado. Faz um favor para mim. Leia os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis na sua casa, que narra a criação do mundo, a criação do homem e a queda do homem. Você vai perceber um detalhe importantíssimo. Quando Deus criou o homem e colocou o homem no meio do jardim, ele deu para o homem uma ordenança. Ele disse assim, o versículo diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, presta atenção, Deus ordenou ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comer, você vai morrer. Essa foi a ordem de Deus. A ordem de Deus não foi não coma da árvore, a ordem de Deus foi coma de todas as árvores. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa é uma ordem. Então o homem sentiu fome daquilo que era proibido porque ele não comeu aquilo que era permitido. Ele não comeu aquilo que foi ordenado. Então quando uma igreja não se alimenta do que é o evangelho de verdade, quando uma igreja não se alimenta do que é a vontade de Deus, ela vai sentir desejo, vai sentir fome por aquilo que é proibido. Ela vai querer se alimentar por aquilo que ela não deve se alimentar. Dá para entender? Então, quando uma igreja não entende a consciência que o Evangelho traz, quando ela vive em cima de um ativismo cristão, é uma igreja que vai começar a sentir fome por aquilo que é proibido. Ela vai começar a sentir fome por aquilo que não deve. E sabe por que ela tem fome pelo que não deve? Porque ela não está comendo do que deve. Então a lição dessa aula é a seguinte: explica para a tua igreja de novo, explica para o teu grupo de novo, explica para a tua família de novo o que é salvação, o que é graça.
Fala para eles que quando você entende salvação e graça, você vai começar a viver em amor. E sabe o que é viver em amor? Viver em amor é entender que a gente está aqui para se sacrificar sem esperar nada em troca. Viver aqui é entender tudo isso, entender o amor, entender a graça, entender a salvação, vai fazer com que você viva de maneira sacrificial, sem esperar nada em troca. E quando a igreja entender essa questão, quando ela entender que ela está ali, não para tirar riquezas da cidade, mas para oferecer de si mesmo para a cidade, quando ela entender isso, a história do lugar onde vocês estão vai mudar. Entende que Jesus, quando ele reuniu as pessoas, ele disse para eles assim, ó, eu sou comida para vocês. Eu não vim aqui para devorar vocês. Não, eu não vim aqui para consumir vocês. O meu corpo verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eu vim aqui me dar para vocês, me doar para vocês, me entregar por vocês, porque essa é a essência do amor que se revela na salvação e na graça. Então explica para o teu grupo sobre salvação e graça. Faz eles entenderem o amor sacrificial. E aí você vai ver como as coisas vão começar a mudar dentro do contexto da tua igreja. Ela vai se tornar muito mais relevante. Deus abençoe você, até a próxima aula e pensa direitinho, pensa com carinho. Um abraço.